Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos aqui ao Resumindo Além, meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai continuar o estudo do livro dos médiuns, no capítulo que fala sobre as manifestações visuais. O nome acho que já fala muito por si. As manifestações visuais são quando os espíritos eles aparecem pra gente e a gente pode enxergar. Eles querem dizer alguma coisa, talvez? Vamos saber um pouco mais sobre esse tipo de fenômeno agora. Se você está caindo aqui de paraquedas, vindo aqui pela primeira vez, o conteúdo vai ficar na tela, conteúdo escrito, e eu vou trabalhar de uma forma dinâmica esse conteúdo com vocês, gente. Mais uma vez, isso aqui é um estudo e ensino do livro dos médiuns, segundo livro do Pentateuco do Kardec, e todo tipo de conteúdo que a gente vê aqui baseado na doutrina espírita. Então, te convido a ficar até o final. Se você curtir, deixa aquele joinha, se inscreve aí, ativa o sininho, que eu sempre estou postando coisa nova em cima dos estudos. Passa para frente para a galera que está estudando, para a galera que está querendo estudar, para quem precisa reforçar o conhecimento ou para algum curioso no assunto. Bom, pessoal, apresentações feitas, bora começar aqui o trabalho. O que acontece? As aparições dos espíritos que mais chamam a atenção são aquelas que, assim, dá pra ver os espíritos com os nossos próprios olhos, né? Imagina só a gente olhar e ter um espírito ali na nossa frente, né? Quando a gente dorme, a alma, assim, ela meio que sai, entre aspas, né? Do corpo por um tempo. E isso facilita a gente enxergar os espíritos. Mas isso, assim, também pode acontecer quando a gente está acordado, só que é mais raro. Ou seja, é mais fácil a gente ter contato visual com espíritos quando a gente está dormindo do que quando a gente está acordado. Essas aparições, gente, elas não acontecem somente com espíritos bons, né? Ou espíritos mais evoluídos, né? Pode ser qualquer tipo de espírito, né? Desde os mais elevados até os mais atrasados, né? Os zoeiros, aqueles que gostam de né? Ou até mesmo os espíritos perturbados, né? Deixando as brincadeiras de lado. Vai depender se o espírito ele quer ou ele pode aparecer naquele momento para a pessoa em questão. E o motivo dessas aparições, gente, também varia bastante, né? Às vezes o espírito aparece para poder consolar alguém, né? Dar um conselho, uma orientação, né? Outras vezes pode ser para assustar ou até mesmo, gente, para tentar se vingar de alguma coisa, né? Os espíritos mais atrasados, né? Essas aparições elas servem assim como uma espécie de prova, né? Ou mesmo de experiência muito forte para quem presencia. E a gente não vê os espíritos o tempo inteiro, porque isso de certamente atrapalharia a nossa vida. Imagina só, viver cercado de espíritos visíveis. Ia ser bastante confuso, né? Tomar decisões ou até mesmo seguir em frente com a perda de alguém. O Kardec ele diz assim que isso é parecido com o fato da gente não conseguir enxergar o ar, né? Ou até mesmo os micróbios. Eles estão ali por toda parte, só que a gente não vê. E, galera, isso é bom. É como se fosse assim, uma espécie de proteção que Deus colocou para poder ajudar a gente, né? Não ver os espíritos o tempo inteiro é uma escolha assim, muito sábia do universo para poder manter a ordem das coisas. Afinal de contas, não se assustem, a gente está rodeado de gente morta. Mas às vezes os espíritos eles aparecem sim em momentos bem específicos, gente. E isso tem um motivo: ajudar as pessoas a acreditar que a alma continua viva depois que os nossos entes queridos, né, não estão mais por perto, né? Mesmo que a gente não consiga os ver. Só que assim, nem todo mundo acredita mesmo vendo. Aquele ditado, eu só acredito vendo. Tem gente que nem vendo acredita. Porque assim, alguns preferem continuar duvidando por um orgulho ou até mesmo por teimosia. Em mundos mais avançados que o nosso, outra realidade, as pessoas conseguem se comunicar com os espíritos com mais facilidade. E isso acontece porque os corpos delas são menos densos, né? Menos pesados, mais próximos da energia espiritual. Então fica mais fácil de ter esse contato com outro plano. Aqui na Terra, gente, o corpo da gente ainda é muito denso, né? Muito pesado, ou seja,
mais material mesmo, né? A gente mesmo fala corpo de carne e osso, a gente ainda é matéria pura. E isso dificulta pra caramba a gente perceber ou a gente ver os espíritos, né? Por isso que essas aparições, elas são bem raras, né? Segundo os ensinamentos do Kardec, no Livro dos Espíritos, né? O primeiro livro do Pentateuco, ele é todo em perguntas e respostas, é bem legal. Essas manifestações, elas acontecem de uma forma, assim, controlada por uma questão de equilíbrio divino. Um equilíbrio divino controla essas manifestações. Nenhuma manifestação, assim, é ao caso, sabe? É ao acaso. Tipo, vai rolar porque eu quero. Não, existe um equilíbrio divino ali por trás. Elas servem, assim, algumas vezes para poder dar um sinal, né, para as pessoas. Só que elas não podem ser, assim, tão frequentes ao ponto de tirar ou de influenciar o nosso livre-arbítrio, né? Atrapalhar no nosso próprio crescimento espiritual. É como se fosse, assim, muito mal comparando, uma espécie de empurrãozinho, né? Mas sem forçar ninguém a acreditar nas manifestações e no lado espiritual. Gente, muito importante, ver um espírito não precisa ser motivo para ficar se borrando de medo. Não. Na real, um espírito assim é até menos perigoso do que uma pessoa viva. Pois é. Nossa, muito menos perigoso. Eu vivo no Rio, eu tenho experiência. Eles podem, assim, até estar por perto sem a gente ver, mas o que pode fazer mal mesmo não é a aparência deles, eles aparecerem, por exemplo, um monstro, um bicho feio. Não, cara, o que pode realmente fazer mal é a influência que eles podem ter. Tipo assim, fazer a gente sair do caminho certo, né? Nos afastar do caminho do bem. Esse é o verdadeiro mal que um espírito pode fazer pra gente. Tem até uma história aqui que eu separei pra vocês. Eu vou resumir, tá? O resumo do resumo. Uma mulher, ela viu uma figura no quarto dela, né? Ela achou que, assim, fosse uma parada assustadora. E quando ela percebeu que aquilo era somente um espírito, tá? Somente entre muitas aspas, né? Ela ficou aliviada. Por que ela ficou aliviada? Porque um espírito, gente, não pode fazer mal físico como uma pessoa viva pode. Se fosse, por exemplo, um bandido, né, de carne e osso, né, aí sim o perigo seria real. Então, no fim das contas, é melhor, assim, ter medo dos vivos do que dos mortos. E quando um espírito ele aparece ou se manifesta, a gente pode conversar com ele? Sim, a gente pode conversar com ele. E isso, sim, é até uma boa ideia, por incrível que pareça, né? Dá pra gente perguntar quem ele é, né? O que ele quer, se tem algo assim que você possa fazer pra poder ajudar, né? Se for um espírito sofrendo, dá pra confortar ele com boas palavras, né? Se for um espírito do bem, ele pode até dar conselhos legais. Só que, se caso isso acontecer, gente, e você tiver, assim, a disposição de se comunicar com o espírito, vá urgentemente a uma casa espírita e relata tudo o que aconteceu, porque existem muitas coisas entre o céu e a terra, né, no ditado popular, que a gente não conhece. Então é muito bom ter uma pessoa que já tem mediunidade desenvolvida e um certo grau de entendimento, saber o que está acontecendo para poder nos auxiliar. E essa conversa ela pode acontecer assim, de várias formas, né? Às vezes, assim, você consegue ouvir até a voz deles, né? Mas na maioria das vezes, tudo rola, gente, pelo pensamento. Tipo assim, quando você sente uma ideia vindo na cabeça, só que você sabe que essa ideia não é sua, já é algum tipo de comunicação. Já pode ser, né? Ela não tem como cravar, mas já realmente pode ser algum tipo de comunicação. E aquelas imagens, né, que a gente está acostumado a ver de espíritos brilhantes ou com asas, né, roupas limpas e claras, gente, isso é muito mais simbólico, ou seja, é só uma forma deles se apresentarem para poder passar uma ideia pra gente, já que eles não possuem de fato um corpo material. Eles aparecem do jeito que eles acham melhor para poder causar uma certa impressão. Outra parada muito interessante, galera, nem sempre a gente sonha com quem a gente mais pensa, né? Às vezes o que aparece no sonho da gente depende de outras coisas além da nossa vontade. Pode até assim ter espíritos brincalhões que se disfarcem de pessoas que a gente já dá nossos carinhos, nossos afetos, para poder enganar a gente, né? Mas eles também têm os seus limites. Essas aparições, gente, elas acontecem mais
quando a gente tá meio fraco, doente. Por quê? O corpo fica mais sensível para esse tipo de coisa. Tem até determinadas situações que fazem a gente pensar, né? Ou a gente refletir se tem algo espiritual agindo ali. Tipo aqui, um exemplo do que a gente vê até muito no dia a dia, né? Um bicho reagindo a uma coisa que ninguém tá vendo. Pô, os mais supersticiosos já pensam, tá reagindo ao espírito. Só que na verdade um gato pode estar vendo um mosquito. O cachorro pode estar vendo um rato atrás de alguma coisa e tá rosnando, sabe? Não necessariamente é espiritual, ou talvez pode ser também, né, outra coisa, né? Questão dos sonhos, né? Sonhos geram muitas superstições. Um exemplo bastante recorrente. Quando a gente tem um sonho que pode ser uma premonição, o sonho está avisando que alguém distante vai morrer. Nessas horas a gente duvida que seja muita coincidência ou somente a imaginação. De fato, pode ser, ou não. Outra parada interessante é que as pessoas, assim, a maioria acha que os espíritos eles só aparecem de noite, gente. Só que, pô, isso aí não é verdade. Tem gente, assim, quando tem que ver, cara, a pessoa vai ver de dia, de tarde, de noite, né? Só que muitas vezes, assim, elas acabam não se abrindo, né? Com medo de parecer maluco. Ou que foi só imaginação. A gente é muito ligado àquele conceito de que o espírito aparece só de noite por conta das histórias, das mídias e etc, né? O lugar e o jeito de pensar da pessoa também influenciam bastante, né? Por exemplo, quando tá tudo quieto, né? Quando a gente vê formas estranhas, até mesmo nas nuvens, gente. Para quem tem a mente mais sensível, pode achar que é alguma coisa sobrenatural. Só que, pô, nem sempre é sobrenatural. Por isso, assim, gente, é muito importante a gente estudar o espiritismo de verdade. Estudar na íntegra. Para quê? Porque é uma doutrina que ajuda a separar, a gente entender, a separar o que é real do que é superstição, do que é imaginação, entendeu? Os espíritos eles podem ser vistos de duas formas, gente. Separei aqui. Quando a pessoa está acordada ou quando ela está num estado tipo transe, né? Dormindo ou quase que em êxtase, gente. Como se a alma, se ela saísse um pouco do corpo e percebesse coisas além do que os nossos olhos enxergam. Agora tem gente que já nasce assim com uma sensibilidade maior para poder ver, para poder sentir os espíritos, né? É algo até meio que natural para essas pessoas, meio que como fosse um dom. Só que assim, isso não acontece com todo mundo, gente. Tentar forçar essas habilidades pode assim não ser realmente uma boa ideia. Ver espíritos de forma clara, assim, de forma constante, é uma parada muito rara, né? Não é algo que todo mundo consiga fazer para sempre. Até as pessoas que têm mais facilidade não conseguem assim sentir vontade de olhar para o outro lado e fazer. Né? E ver os espíritos, quando eles aparecem, eles quase sempre se mostram com forma mais humana, né? De gente mesmo. Só que às vezes, né, por pouco tempo, eles podem aparecer como uma espécie de luz, uma chama, né? Um clarão e tudo mais. Agora, tem gente que diz relato que espírito aparece como bicho. Né? Isso sim, gente, é muito raro e só espíritos bem atrasados fazem isso. E mesmo assim, eles só conseguem fazer rapidinho, tá? Fica com isso fixo na cabeça. Um exemplo legal também encontrado aqui foi o famoso exemplo de Sérvius Túlio, gente. Ele foi um rei romano que dizem assim, ter aparecido uma chama azul na cabeça dele quando ele era criança. Provavelmente isso era uma energia espiritual que somente pessoas com uma sensibilidade maior, né, os médiums videntes, a gente vai trabalhar esses conceitos de diferentes tipos de médiums, podem ver, né? Muitas vezes associar as ideias de que certas luzes, né, o fogo fato, né, são almas, ou que alguns animais são controlados por espíritos, gente, vem muito da falta de conhecimento, são apenas superstições, pessoal. E diante a tudo isso, pessoal, fecho aqui o resumo da parte das manifestações visuais do livro dos médiuns. Se você sobreviveu até aqui, está curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando, para quem está querendo estudar, reforçar o conhecimento.
ou até mesmo um curioso no assunto. Se vocês tiverem alguma leitura complementar, deixa aí, cara. Eu dou uma lida, faço um resumo, a gente troca uma ideia. Se você já vivenciou alguma manifestação visual, comenta aí, cara. É muito importante a gente trocar essa ideia, ter essa troca de experiências. Eu já vivenciei algumas já, mas vou deixar para um outro episódio, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos, bons estudos. Fora da caridade, uma salvação. Beijo no coração, fui.